Senhor, meus amados, mais uma vez estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor, trazendo a mensagem do Senhor, louvando o nome dele, engrandecendo o nome dele, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. A você que faz parte, já está aqui fazendo parte do nosso canal, Palavra que Salva, Deus te abençoe de forma tremenda e maravilhosa. Deus esteja com você em todo o tempo e você é alvo de oração do pastor, tá? E você, amigo, que está ou amiga que está nos assistindo também aqui pela primeira vez, muito obrigado por você estar aqui, obrigado por você estar acessando aí a mensagem. Se você quiser outras mensagens, tanto as antigas quanto as novas, você pode clicar aí no inscrever-se. É só se inscrever, você não paga absolutamente nada e você vai estar recebendo as mensagens para a honra e glória do nosso Deus. Esse canal não é senão para glorificar o nome do Senhor, tá bom? Então vamos dar continuidade de como nós devemos proteger nossa mente. Eu quero falar aqui em Marcos capítulo 1, verso 40 até 45. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita compaixão dele, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Jesus ordenou duramente: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus mandou embora, mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora em lugares desertos. E gente de toda parte vinha procurá-lo. Interessante aqui essa mensagem, né? Por quê? Porque esse sujeito é um leproso. Então, para essa época em que esse contexto aí acontece, né, esse momento histórico, o leproso é considerado um sujeito à margem da sociedade, um sujeito que é discriminado, um sujeito que é afastado da sua família, é o convívio familiar, né? Ele não tem uma vida social porque todos ao seu redor, né, são dispersos por causa do preconceito, da discriminação, do medo, né, de ser contaminado pela doença dele. Então é um verdadeiro afastamento. Então vamos pensar nesse sujeito e como ele pensa a respeito da situação dele antes de encontrar Jesus, né? Então, o pensamento dele é um pensamento de um sujeito que não tem esperança, um sujeito que e vai ser um fracasso, um sujeito que vive em meio ao caos, um sujeito que tem um pensamento potencialmente negativo, né? E todos esses pensamentos, né, geram nele uma emoção e geram nele um comportamento. Isso aqui eu já falei muito nas mensagens anteriores, você pode ver como isso acontece, né? Então, os pensamentos dele, a gente pode dizer que os pensamentos dele, até ainda ter encontrado Jesus, são catastróficos, né? Por quê? Porque para ele é só catástrofe, não vai acontecer nada que venha mudar aquela situação, e nem aconteceu, né? E a perspectiva que ele tinha de futuro, para quem pensa em catástrofe, é sempre a catástrofe, é sempre negativo, né? Então Jesus aparece, nesse cenário em que se encontra o sujeito, Jesus aparece. E ele vai até Jesus porque Jesus agora representa uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de transformação, né? E Jesus o recebe, tem compaixão dele, a gente já falou sobre compaixão aqui, né? E ele diz para Jesus: se você quiser, Jesus, você pode me curar. E ele disse: sim, né? Eu quero, você está curado.
e aí automaticamente, né, a lepra desaparece. Porém, a lepra, ela é uma doença que ela se mostra no corpo, né? Tanto que depois ele vai, cumpre a lei diz, olha, tem que ir lá no sacerdote se apresentar, mostrar que tu tá limpo, o sacerdote vai ver, vai verificar, vai te examinar e depois ele vai liberar, dizer que você tá limpo, né? Então procure fazer isso, procure cumprir aquilo que a lei determina, né? Mas a cura de Jesus, ela vai muito além da lepra, muito além daquilo que é visível, muito além daquilo que é físico, né? Ela penetra nesse sujeito, né, nas entranhas dele, no pensamento dele, no cognitivo dele. Por quê? Porque a forma com que ele via o mundo era uma forma caótica, como eu falei, catastrófica, e não tinha nenhuma outra possibilidade, ou seja, ele era um sujeito condicionado àquele comportamento o tempo todo. Por quê? Porque é assim que vai ser minha vida, é assim que vai acontecer todo o tempo, vão me taxar de leproso, vão me discriminar, é um preconceito sobre mim, perdi o contato familiar, perdi o contato social, não era como aquilo que é normalidade, que é padrão para a sociedade, eu estou marginalizado, eu estou à margem da sociedade, eu estou longe daquilo que é um convívio social, né? Jesus muda isso, muda essa concepção. Então ele faz não só essa mudança externa, corporal, né, da pele do sujeito, mas ele vai na mente do sujeito. A partir daquele momento em que o sujeito recebe a bênção, né, mesmo que Jesus tenha direcionado para que ele fosse até o sacerdote, e lá ele passasse por aquele processo, por aquele ritual que o sacerdote fazia com todos aqueles que iam lá e era verificado para ver se tinha lepra ou não tinha, se era curado ou se não foi curado, alguma coisa assim. Era o sacerdote que dava esse aval, né? Mas, mesmo acontecendo isso, o pensamento dele muda. Porque ele diz assim, ó, na passagem bíblica, depois que isso acontece, ele começou a falar muito e espalhou a notícia. Por quê? Porque ele começa a dizer, olha, aquele homem ali, ele não me curou só da lepra, ele me deu oportunidade de pensar numa vida nova, ele me deu oportunidade de pensar na minha família, de reaver minha família, né? Ele me deu a oportunidade de ressignificar a minha vida, ele me deu a oportunidade de ter o convívio social de volta na minha vida, ele me deu a oportunidade de trabalhar, ele me deu a oportunidade de ser importante, ter uma posição na vida, uma posição social, uma posição na família, ser respeitado e respeitar os outros também. Então, o meu pensamento com relação à minha vida acabou de mudar, porque eu recebi do Senhor algo que mudou a minha forma de pensar. Eu recebi do Senhor uma palavra, eu recebi do Senhor uma mensagem, né? Eu recebi do Senhor um direcionamento que vai sair, né, que me fez sair da catástrofe, né, da catástrofe familiar, social, do preconceito, de todas esses vieses que levam para uma negatividade, me mostrou uma nova forma de viver. E olha, essa transformação foi tão boa, tão maravilhosa na minha vida, que me fez pensar diferente. Eu vou anunciar para todos o que esse homem fez na minha vida. E aí, qual é a ideia? A ideia é que agora muda o corpo, mas além disso muda a mente do sujeito, porque ele passa a pensar diferente, a perspectiva dele é diferente, a perspectiva de futuro dele agora é bem diferenciada, porque o Senhor entrou na vida dele. E olha, eu quero te dizer que talvez
né? Você não tem essa questão da lepra, né? Assim como estava esse leproso. Mas de repente alguma outra coisa na tua vida que precisa você ir até Jesus e dizer para ele assim, ó, como o leproso disse, ó, Jesus, se o Senhor quiser, pode me curar. Com certeza, meu amado, Jesus vai agir na tua vida. Vai te fazer um novo homem, uma nova mulher, uma nova vida, um novo modelo, novas ações, novas atitudes, novo comportamento, novas emoções, né? Novo pensamento. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Procure Jesus nesse momento em que você está passando, que com certeza Ele vai te dar a resposta. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Amém.